Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera. Bora pro vídeo. Então, boa noite aí para todo mundo. Hoje a ideia é a gente recapitular o finalzinho da aula passada lá e terminar de falar sobre o fluxo interno laminar em tubos cilíndricos. Depois a gente vai para fluxo interno em regime turbulento, tá? Não espero terminar esse conteúdo hoje, porque tem bastante coisa. Mas aí a gente tem a semana que vem ainda, que dá para trabalhar bastante coisa, e a avaliação é só na outra semana. Então vamos lá. A gente estava analisando no final da aula passada essa questão do fluxo em um tubo cilíndrico, né? Então, para analisar o fluxo, como o fluxo ele passa, né, ele tem camadas ali, ele tem linhas de fluxo que são paralelas ao tubo aqui, eu tenho que analisar um volume de controle que seja uma casca cilíndrica, que seja um negócio com essa cara aqui, né? Então, se eu fizer esse corte, a gente vai ver esses dois retângulos aqui, que são duas partes da casca. O centro da casca está a uma distância R minúsculo do centro do tubo aqui, né? E a casca tem um tamanhozinho dr. E aí a gente viu que lá para a metade inferior do tubo, do volume de controle, a gente tinha 4 forças atuando. Essas duas forças aqui da direita e da esquerda eram forças de pressão, e as forças superior e inferior aqui, essa força de cima é interior, né, da parte de dentro desse cilindro aqui, e essa de baixo é exterior, da parte de fora do cilindro. E elas são forças de cisalhamento do fluido. Então é como se eu tivesse as camadas do fluido, entre aspas, tendo um atrito entre elas, assim. Então esse atrito seria o resultado da força de viscosidade aí que a gente teria na parte interna e na parte externa aqui dessa casca cilíndrica aqui, né? A gente tem umas expressõezinhas para as forças de pressão, que nada mais são pressão que multiplica a área, né, do lado esquerdo e do lado direito. Só tem que lembrar aqui que na hora de calcular a área é só seguir a geometria, e na hora de calcular a pressão aqui do lado esquerdo ela é uma pressão central no elemento diferencial aqui de volume de controle aqui, menos metade de um elemento diferencial de pressão dp, e do lado direito ela é a pressão mais a metade do dp. Então, desse ponto inicial aqui até o ponto final do meu volume de controle em x, eu vou ter um diferencial de pressão dp somado a uma pressão p que se encontra bem no meio do meu volume de controle diferencial aqui. Para as forças de cisalhamento superior e inferior, a expressão é parecida. Eu vou ter uma quantidade, uma tensão de cisalhamento no meio aqui do meu volume de controle, e aí a minha tensão de cisalhamento ela vai ser acrescida em um elemento diferencial de tensão de cisalhamento ao longo do meu dr aqui. Então aqui eu vou ter, aqui no centro eu vou ter uma tensão tal Rx, aqui em cima eu vou ter tal Rx menos d tal sobre 2, e aqui embaixo eu vou ter tal Rx mais d tal sobre 2. Então daqui para cá a diferença é 1 d tal, né? E essa tensão cisalhante aqui, ela tem que ser multiplicada pela área de contato aqui para dar a força de cisalhamento. A área, né, do lado interno aqui, a área é a área interna do cilindro, e do lado externo a área é a área externa do cilindro. Então a gente tem as expressões para as áreas aqui, que é a circunferência, né, comprimento da circunferência que multiplica
comprimento do meu volume de controle aqui. Então eu tenho 2πr dx. Esse R, ora R menos dr, porque é o raio interno, ora R mais dr, porque é o raio externo. E o que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer, pessoal, que que vai acontecer? Eu vou fazer uma análise, eu vou fazer um balanço de forças nesse volume de controle diferencial para ver o que acontece. E quando eu faço esse balanço de forças, eu tenho que somar todas essas forças que eu calculei antes. Tem as hipóteses também, primeiro que o volume de controle está em regime, e depois que esse volume de controle, a mesma quantidade de fluido que entra sai na mesma direção, com o mesmo perfil de velocidade, tudo bonitinho, então essa segunda integral também é zero. Na aula passada eu tinha esquecido de botar esse diferencial nessa primeira integral aqui, hoje já está corrigido. Então essas duas integrais são zero e a força de corpo também é zero, porque a força de corpo ela é a força da gravidade sobre o fluido e a gravidade é vertical, e nós estamos analisando na horizontal, então não tem gravidade na horizontal. Então sobrou só essa somatória das forças de superfície, que é igual a zero. E aí, força de superfície, né? Se você olhar no slide anterior, a gente está calculando a força em todas as superfícies da minha superfície de controle mesmo, né? Na externa, na interna, nas laterais aqui. Então, são forças de superfície, cisalhamento e pressão. Então, só esse termo aqui que é diferente de zero nessa equação. E aí eu vou fazer o balanço dessas forças. E tem várias simplificações aqui para fazer. Eu coloquei porque depois tem algumas pessoas que gostam de acompanhar a matemática. Eu coloquei aqui, mas a gente não precisa seguir com tanto rigor agora, porque a gente já viu isso na aula passada. E fazendo toda essa soma, a gente chega neste termo diferencial aqui, sem nenhuma coxambração, né? Não tem, diferencial ao quadrado é muito pequeno, não tem nada disso. É só fazer a matemática que você vai chegar aqui nessa expressão. E dividindo essa expressão aqui dos dois lados por 2πr dr dx, a gente vai obter essa outra expressão aqui. E aí, essa expressão aqui, ela significa muito pra gente, porque, de novo, do lado esquerdo a gente tem uma função que depende só de x, do lado direito a gente tem uma função que depende só de r. Como que isso aqui pode ser igual se uma depende de x e a outra depende de r? A única alternativa é que a da esquerda não dependa de x e a da direita não dependa de r. Né? Então essas funções aqui, as duas são constantes. E isso é uma constatação muito bacana, principalmente para o nosso diferencial de pressão, porque a gente sabe que a gente tem um gradiente de pressão ao longo de x que é constante. Essa pressão ela decai linearmente ao longo do tubo, né? Que é isso daqui. Essa constante é uma constante K que eu coloquei aqui. E aí, na parte do lado direito dessa equação aqui, a gente tem um sobre R derivado em relação a R de R que multiplica tal Rx. Tal Rx é a tensão cisalhante do fluido, né? E para um fluido newtoniano, esse tal Rx ele vai ter essa cara aqui. Então ele é um μ, que é a viscosidade, que multiplica o diferencial de velocidade na direção radial aqui, não mais na direção y, porque a gente está num tubo cilíndrico agora, a gente não está mais em duas placas. Então a coisa meio que é deformada para um cilindro. Substituindo isso daí lá naquela equação anterior, né? Então a nossa equação anterior é exatamente isso aqui, dp sobre dx é 1 sobre r ddr de r tal, e o nosso tal é μ du dr. Resolvendo essa equação aqui, que é simplesinha de resolver, é só ficar passando r para o outro lado, integrando em função de r um monte de vezes até você resolver. Então, olha só, a gente pegou aqui, passou o r para lá, então ficou dp dx que multiplica r, integrou. Então, ficou dp dx, então dp dr aqui, que está errado. Dx, erro de digitação, desculpe.
e dpdx que multiplica r ao quadrado sobre 2, mais uma constante C1 é igual ao que estava dentro da integral aqui. E aí eu passo esse Rm dividindo para lá, para isolar essa derivada, integro em R de novo, e eu vou obter essa expressão aqui de baixo. A gente parou por aqui no final da última aula. Na verdade, um pouquinho mais para frente. Por que é importante obter esse U de R aqui? O que é essa função U de R? U de R, deixa eu ver se eu acho um desenho para explicar aqui para vocês. Aqui, por exemplo, o de R ele vai ser esse perfil de velocidade aqui, né, em função do raio. Né? Então, eu pego a linha central aqui, conforme eu vou andando no raio, eu vou achando a velocidade que que o meu fluido tem aqui nesse perfil de velocidades. Isso é muito importante porque a partir disso eu calculo várias coisas. Eu calculo tensão de cisalhamento no fluido, eu calculo vazão, eu calculo um monte de coisa. Então, saber esse perfil de velocidade é importante. Vocês vão ver que para o fluxo laminar a gente conhece o perfil de velocidade, mas para o fluxo turbulento não. E a gente vai ter que assumir um perfil de velocidade e dar um trabalhinho. Então, aqui a gente obteve uma expressão para o perfil de velocidade, mas essa expressão ela depende dessas constantes de integração que a gente criou quando a gente integrou C1 e C2 aqui. E para resolver C1 e C2 aqui é mais complicado. No caso das placas era mais simples, porque eu tinha dois pontos diferentes nas periferias e eu conseguia falar que lá em y igual a zero a velocidade era zero e em y igual a velocidade era zero. Era a distância entre as placas. Aqui, se eu falar que em R igual a raio da tubulação a velocidade é zero, eu já estou dizendo que a velocidade é zero no cano inteiro, no tubo inteiro. Então eu não tenho mais outro ponto para dizer, para dar uma condição de contorno. Mas aqui, o importante é que a gente tem que conhecer um pouco essa função Ln. A função Ln, quando a gente vai para R igual a zero é o centro do tubo. Quando eu vou para R igual a zero, a função Ln ela tende para menos infinito. E a gente sabe que a nossa velocidade do perfil, nosso perfil de velocidade não tem uma velocidade menos infinito lá no meio. Né? A velocidade ela tem que ser no mínimo finita. E isso só vai acontecer se essa constante C1 aqui for zero. Então, de cara, a gente sabe que a constante C1 é zero. E aí a gente aplica o de R igual a R maiúsculo igual a zero, né? Para dizer que o tubo está parado, para calcular essa constante C2. Bom, fazendo isso tudo, a gente chega, fazendo todas as continhas aqui, a gente chega nessa expressão aqui para o perfil de velocidade. Então, o perfil de velocidade ele vai depender do meu gradiente de pressão em x, 1 dividido por 4 vezes a viscosidade do fluido, que multiplica R ao quadrado, que é a minha variável aqui, menos R ao quadrado. R é o raio interno da tubulação. Então, eu consigo descrever o meu perfil de velocidades com essa função aqui. Foi exatamente aqui que a gente parou na aula passada. O que eu faço com isso? Bom, eu consigo calcular várias coisas com perfil de velocidade. Uma delas, que é muito útil para a gente, é a velocidade média, outra é a vazão, outra é o perfil de tensões do tubo. Então, a gente vai calcular essas coisas agora. A vazão, como que eu calculo a vazão? A vazão, lembra, se eu tivesse uma velocidade média na minha seção transversal do tubo, a vazão seria a velocidade do fluido vezes a área. Né? Aqui, como a velocidade ela varia naquele perfil do tubo, eu tenho que fazer uma integral da velocidade em cada ponto que multiplica um elemento diferencial de área. Quando eu faço essa integral aqui, se você for repetir essa integral em casa, não tem segredo. Eu tenho que integrar, como é área, eu tenho que integrar em R e em θ. Eu vou integrar em R de 0 até o R maiúsculo, que é do centro do tubo até o raio interno do tubo. Em θ eu vou integrar de 0 a 2π para pegar toda a região interna do tubo. Só que esse elemento diferencial de área aqui, ele não é dr que multiplica dθ. Ele é esse elemento aqui, ó, r dr dθ. Tem um rzinho escondido aqui. Isso aqui acontece porque conforme você vai
saindo do centro, se eu tivesse um elemento de área dr e dθ, conforme eu vou saindo do centro que o raio vai aumentando, o arco vai aumentando também. Então, meu elemento diferencial aumentaria. E esse R aqui, ele compensa esse efeito do aumento do elemento diferencial lá, né? E aí você consegue fazer essa integral aqui e dar um resultado certo. Lá em cálculo a gente vê isso daí, tem toda uma questão de você calcular o jacobiano e tudo mais, mas eu não quero entrar nisso agora. A questão é que quando você está em coordenadas polares, que é o caso aqui r θ, o elemento diferencial de área ele é r dr dθ, é isso que você tem que saber. Aí eu vou calcular essa integral. Depois que você multiplica o r aqui para dentro, aí é só fazer a integral do jeito que vocês sabem fazer. Primeiro integra a que está aqui dentro em r, depois integra de fora em θ. Em θ só vai aparecer um 2π para fora, tem uns cancelamentos aqui. E a gente chega nessa expressão aqui, para vazão. A vazão ela é menos πr a quarta, r, esse r maiúsculo, raio interno da tubulação, dividido por 8μ. E tudo isso que multiplica o nosso diferencial de pressão aqui. Por que a vazão deu negativa? Porque o diferencial de pressão é negativo. Esse termo dp dx é negativo, porque a pressão decai ao longo de x. Então, esse termo negativo com sinal negativo aqui vai me dar uma vazão positiva. Se eu trocar esse raio por diâmetro, raio é diâmetro sobre 2, então raio a quarta é diâmetro a quarta sobre 16, vai aparecer um 16 que multiplica o 8 aqui, vai ficar 128. Beleza. E agora que eu tenho a vazão, eu consigo calcular a velocidade média do fluido, né? Porque se eu tenho a vazão, agora ficou fácil. Se eu tenho a vazão dividido pela área, eu tenho a velocidade média do fluido. Se eu pegar essa vazão, essa expressão da vazão aqui, dividir pela área, a área que é π vezes raio interno ao quadrado, né? Então eu estou dividindo pela área aqui, expressão dividida pela área. O que a gente obtém é essa outra expressão aqui, menos r ao quadrado sobre 8μ, que multiplica o dp dx. De novo, o menos aqui é porque o dp dx é negativo. E aí a gente consegue calcular a velocidade máxima também do perfil. A velocidade máxima ela vai ocorrer no centro do perfil, né? Então, no centro do perfil, o que eu tenho? Eu tenho Rzinho igual a zero. Então, é só eu pegar esse U de R aqui e substituir Rzinho igual a zero, vai ficar esse menos Rzão aqui, né? E aí, voltando para lá, se o meu PowerPoint deixar, aqui. Então, a nossa velocidade máxima ela vai ocorrer no centro, né, em R igual a zero, e ela vai ser menos dp dx, que a gente já sabe que é positivo, r ao quadrado sobre 4μ. E isso daqui é 2 vezes a velocidade média. Então, se lá para as placas a velocidade média era 1/3 da velocidade máxima do perfil, aqui para o fluxo em um tubo cilíndrico, a velocidade média é exatamente a metade da velocidade máxima que você vai encontrar no seu perfil de velocidades, lá no centro do tubo, né? Bom, a tensão de cisalhamento também é algo importante, é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento nela, porque quando eu quero calcular forças, eu preciso calcular a tensão de cisalhamento. E a tensão de cisalhamento, ela pode ser facilmente calculada por essa fórmula aqui, né, que é μ derivada do perfil U de R e dr. O de R a gente já calculou, né? O de R é esse perfil que está aqui dentro, ó. dp dx 1 sobre 4μ, Rzinho ao quadrado menos Rzão ao quadrado. Se você calcular essa derivada aqui e multiplicar por μ, vai até sumir μ com μ aqui, vai acontecer um monte de coisa, e você vai ver que a tensão de cisalhamento ela vai depender só da pressão, do diferencial de pressão na tubulação. Ela não depende nem da viscosidade, que é dp dx R sobre 2. No caso das placas paralelas, ela também não dependia. Deixa eu ver. Placas. Aqui, ó. No caso das placas paralelas, é dp sobre dx, y menos a sobre 2. Também não tem μ aqui. Aqui. E aqui eu fiz uma figura igual àquela do... Como que se chama? Aquela do fluxo entre placas paralelas, só que aqui com todas as fórmulas
do fluxo em um tubo cilíndrico. Então isso daqui, ó, eu coloquei as hipóteses aqui porque você tem que conhecer, né? Então a gente está falando de fluxo laminar em regime totalmente desenvolvido, quer dizer, não tem aquele efeito de entrada aqui, de camada de separação, nada disso. O fluxo já está, o perfil de velocidade já está totalmente desenvolvido. O fluxo é incompressível, isso daí é uma hipótese nossa lá do começo. E agora o tubo é cilíndrico, né? Então a gente calcula. E isso aqui tem várias coisas para você olhar, que você tem que fixar. Por exemplo, a velocidade ela decai quando o fluxo passa pelo tubo, né? E a velocidade não, a pressão, desculpe. A pressão decai quando o fluxo passa pelo tubo. E como ela decai linearmente, como que eu posso calcular esse gradiente de pressão aqui? Eu posso medir a pressão em dois pontos quaisquer e dividir pela distância entre esses dois pontos. Então eu vou pegar P2 menos P1 e dividir por ΔX. Isso aqui é a mesma coisa que ΔP por ΔX, tá? Então você consegue calcular esse gradiente de pressão com certa facilidade. Depois tem as formulinhas aqui, a formulinha da tensão de cisalhamento, o perfil da tensão de cisalhamento, que muda um pouquinho, a formulinha do perfil de velocidade, a formulinha da velocidade máxima do perfil, a formulinha da velocidade média do perfil. Então tá tudo aqui, as hipóteses, ó, o tubo tá parado, tá vendo? A velocidade do tubo é igual a zero. Aqui no centro eu estou em Rzinho igual a zero e na periferia eu estou em Rzinho igual a R. Isso aqui é a mesma coisa aqui para baixo, aqui também é Rzinho igual a R. E, enfim, então a gente consegue ter essa noção das coisas todas aí quando o fluxo é laminar. Mas nem tudo na vida é feito de fluxo laminar. Às vezes o fluxo é turbulento e quando o fluxo é turbulento, a gente perde algumas coisas, né? A gente já não sabe direito como que esse fluido está se comportando aqui dentro. Então, para o fluxo turbulento, a gente vai acabar dependendo de experimentos, de dados experimentais, né? E agora a gente vai para fluxo turbulento. Vamos lá. Espero que eu consiga explicar isso aqui de uma maneira simples. Aqui. Então estamos aqui. Agora a gente vai falar de fluxo interno, turbulento e incompressível. E aqui, daqui para frente, a gente vai falar sempre de fluxo em tubos cilíndricos, né? Porque a aplicação mais comum da engenharia é o fluxo em tubos cilíndricos, né? Então a gente vai usar. E aí quando o tubo não for cilíndrico, a gente consegue usar as mesmas fórmulas do tubo cilíndrico e tem uma expressão que a gente calcula que se chama raio hidráulico, que é uma expressão que você calcula para a forma do perfil da tubulação quando aquele perfil não é cilíndrico. Você calcula meio que um raio equivalente dele e você pode usar todas as fórmulas do perfil cilíndrico. Então, a coisa facilita por esse ponto, né? Se não for cilíndrico, você precisa só saber o raio hidráulico equivalente. Então aqui, esse slide eu quis manter porque é exatamente o mesmo slide da outra aula. Fluxo interno é um fluxo dentro de parênteses rígidas. A gente vai de novo assumir que ele é incompressível. Então a gente está falando em número de Mach menor do que 0,3. Só um minuto, gente, que tem alguém me chamando aqui. O negócio estava fazendo uns barulhos estranhos aqui. Bom, vamos seguir. Então a gente está falando que o fluxo é incompressível, então o número de Mach menor ou igual a 0,3. Se for igual a 0,3 para o ar, a gente está falando de 100 metros por segundo e para a água 440 metros por segundo. Então, velocidades abaixo disso a gente está considerando fluxo incompressível. E a gente vai precisar saber se o troço é laminar ou se é turbulento. Se ele for laminar, é Reynolds menor do que 2.300, turbulento Reynolds maior do que 2.300. Isso não é mandatório, né? A gente pode ter algumas situações aí onde o número de Reynolds é diferente e o regime é diferente, mas são condições extremamente controladas e não são condições que a gente vai encontrar com facilidade. Essa é
mais ou menos uma regra. E aí a gente consegue falar, e aqui eu queria, essa aula ela é bem filosófica assim, ela é bem bacana, porque a gente vai começar a contestar alguns conceitos que a gente tinha. Por exemplo, lá na equação de Bernoulli, então a gente tinha P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ igual a constante. Ela está na forma de energia aqui, né? E essa forma de energia é energia por unidade de massa, né? Então, só para a gente saber, isso aqui é energia por unidade de massa. Então, eu tenho três parcelas de energia que podem estar lá no meu fluido. Eu tenho uma parcela de energia referente à pressão, uma parcela de energia cinética, que é referente à velocidade, e uma parcela de energia potencial gravitacional, devida à elevação e estar presente em um campo gravitacional. Beleza. Então, olha só, imagina que eu estou aplicando a equação de Bernoulli. Imagina que eu quero aplicar a equação de Bernoulli. Então eu tenho que obedecer essas quatro hipóteses aqui, ó. Lembra do sair lá que a gente estava trabalhando? Então, a primeira hipótese é que a gente vai fazer a análise ao longo de uma linha de fluxo. A segunda é que o atrito é desprezível. A terceira é que o fluxo é incompressível. E a quarta é que a gente está em regime permanente. A terceira e a quarta, tá beleza. A gente realmente está assumindo fluxo incompressível e regime permanente. Mas a primeira e a segunda não são atendidas. Primeiro porque agora a gente está analisando o fluido, fluxo interno, né? E o fluxo interno tem atrito, né? Tem atrito com as paredes. Não dá para dizer que não tem atrito. Então, tem uma rugosidade lá nas paredes, isso vai fazer toda a diferença. O atrito não é desprezível. E a análise ao longo de uma linha de fluxo também fica complicado se a gente não está falando em fluxo laminar, né? Porque o fluxo turbulento, do fluxo turbulento a gente tem justamente aquela movimentação aleatória das moléculas e a quebra das linhas de fluxo, né? Então essas duas primeiras hipóteses aqui estão bem fora. A gente não pode usar a equação de Bernoulli para analisar fluxo turbulento, né? Não vai dar certo. E para o fluxo laminar, ainda a hipótese do atrito aqui vai ficar de fora. Então a gente não pode utilizar. A gente só pode utilizar em condições onde você está desprezando atrito, tá? É bem específico você usar a equação de Bernoulli. Não é para qualquer coisa. E aqui, essa equação de Bernoulli, isso aqui é outra coisa importante. A equação de Bernoulli, quando a gente usa ela, né, P sobre ρ mais V quadrado sobre 2 mais GZ igual a constante, lembra que a equação de Bernoulli é um balanço de energia. Então, se a gente está fazendo isso aqui igual a constante, eu estou dizendo que a energia mecânica é conservada entre dois pontos. E não é verdade, né? Agora a gente tem dissipação de energia dentro da tubulação, eu não tenho conservação de energia mecânica mais. Então, eu não posso usar Bernoulli. Não posso, eu tenho que usar algo parecido com Bernoulli, né, que me faça um balanço de energia, mas que inclua outros termos que a equação de Bernoulli sozinha não inclui. Se a gente olhar ainda para a equação de Bernoulli, olha que interessante. Vamos olhar só para a equação de Bernoulli e para aquela parte de fluxo laminar que a gente já viu. Eu tenho três parcelas aqui. Eu tenho uma parcela de energia de pressão, energia cinética e energia potencial. E vamos dizer que o meu fluxo ele está perdendo pressão. Eu tive uma queda de pressão ao longo do fluxo. Para eu ter queda de pressão, eu tenho energia saindo dessa parcela de pressão aqui e indo para as parcelas de energia cinética e energia potencial gravitacional. E indo pelo menos para uma das duas. Então, se a minha energia está saindo da pressão e está indo para a velocidade, porque ela não pode simplesmente desaparecer, então o meu fluido tem que estar acelerando, né? Então, se eu tiver fluido acelerando, eu sei que eu tenho queda de pressão. Ou se eu tiver uma elevação, então a energia está saindo da pressão e está indo para a elevação aqui. Está indo para a energia potencial gravitacional. Então, eu tenho uma elevação do fluido. Isso pode causar uma queda de pressão também. Ok? Também dá para entender. Mas a gente analisou toda aquela parte de fluxo laminar lá, inclusive essa daqui é do último slide da outra aula lá, que analisava fluxo dentro de um tubo, né, cilíndrico.
E a gente tem uma queda de pressão aqui, mas eu não tenho aceleração do fluido, lembra? Estava em regime, mesma velocidade que entra, velocidade que sai, e eu não tenho elevação também, eu estou entrando e saindo exatamente no mesmo nível. E mesmo assim eu tenho uma queda de pressão aqui pelo fato de o fluxo estar passando dentro da minha tubulação. Então, eu tenho perda de energia, né? Essa conservação de energia aqui da equação de Bernoulli, ela não é verdade. Não é verdade para esse caso que a gente está estudando, né? Para alguns casos pode ser verdade. Casos onde a sua perda de energia, sua dissipação de energia é desprezível, aí ok. Mas aqui, se eu tenho fluxo dentro de uma tubulação, essa energia não é desprezível, porque a pressão ela cai, a gente sabe que ela cai. A gente mede isso, a gente calcula isso, ela cai. Então a gente está perdendo energia justamente pelo fato de eu ter cisalhamento do fluido aqui, pelo fato de eu ter viscosidade. Bom, se eu estou perdendo energia, eu preciso de uma equação que contemple esses termos de perda de energia. E aqui, se você olhar ainda para as equações que a gente tinha aqui para o fluxo laminar, lembra, eu tinha uma equação da vazão, que era essa equaçãozinha aqui. Eu consigo calcular esse diferencial de pressão daquela forma que eu falei para vocês, ΔP dividido pelo comprimento, né, pelo ΔX lá, pela diferença, né, de distância ali, pela distância entre os dois pontos de medição de pressão. Então isso daqui é a mesma coisa que o dP dx. Se a gente fizer uma interpretação aí só para sumir com esse sinal negativo aqui, porque o meu ΔP ele vai ser negativo, né? Eu estou fazendo P2 menos P1 sobre X aqui, ele vai ser negativo, porque eu tenho um decaimento e o P2 é menor do que P1. Então P2 menos P1 vai dar negativo. Eu vou sumir com esse sinal de menos aqui, eu vou falar que o ΔP, em vez de ser um gradiente, a gente vai interpretar ele como uma queda de pressão. Então ele pode ser um número positivo, porque ele é uma queda, ele vai ser P1 menos P2. Aí esse sinal de menos some e a fórmula da vazão fica positiva, porque a vazão é positiva no fim das contas. E se eu pegar isso daqui e resolver para isolar o ΔP, para o fluxo laminar eu consigo tirar uma formulinha que me diz qual que é a queda de pressão, dada a distância entre os pontos, a viscosidade do fluido, a vazão e o diâmetro da minha tubulação. Eu consigo com essa formulinha aqui, se o fluxo for laminar, dentro de uma tubulação cilíndrica, eu consigo calcular a queda de pressão. Consigo. Então, legal, isso aqui é muito bacana. Isso aqui vem do fato de a gente conhecer o perfil de velocidade, conseguir calcular o perfil de velocidade, mas para o fluxo turbulento a gente não conhece o perfil de velocidade, a gente não sabe uma fórmula do perfil de velocidade, então a gente vai ter que fazer um pouco mais de força aí. Mas o que a gente busca é exatamente uma fórmula que tem essa cara aqui, que eu consiga calcular a queda de pressão também para o caso de fluxo turbulento. E tem um monte de coisa que a gente tem que pensar sobre fluxo turbulento. Fluxo turbulento é uma ciência à parte. Bom, então vamos lá, vamos entrando um pouco agora em fluxo turbulento. Fluxo turbulento, quando eu tenho fluxo turbulento, eu vou ter algumas tensões internas no fluido e elas são tensões que surgem além das tensões encontradas no regime laminar. Então, no regime laminar eu tinha uma tensão ali, que era a viscosidade que multiplica du dy ou du dr, se o seu tubo for cilíndrico. E aqui eu não tenho só esse termo, eu tenho essa pressão até, mas eu tenho mais uma quantidade de pequenas pressões locais ali que elas são aleatórias, né? Elas estão cada uma para um lado, tensões aleatórias ali. Por isso que eu tenho aqueles vórtices, aquele movimento todo bagunçado das moléculas ali, porque eu tenho essas tensões quando o fluxo é turbulento. E aí eu vou precisar fazer certas aproximações, porque se eu tenho essas tensões e elas são caóticas, eu vou precisar fazer umas médias no tempo para entender as velocidades. E eu vou acabar trabalhando com velocidades médias, não velocidades locais bonitinhas, conhecidas, igual eu tinha lá no meu fluxo laminar. E essa média é uma média no tempo, porque no fluxo laminar a gente já fazia a média na área ali, né? Mas a gente não fazia uma média temporal,
Mesmo porque ela era sempre a mesma, né? A média no tempo era exatamente a mesma velocidade naquele ponto. Mas agora não, agora ela oscila e agora a gente tem que fazer uma média para tentar matar essa oscilação, fazer uma média temporal mesmo. É, então, se eu comparar aqui as tensões de cisalhamento do fluido, quando eu tenho fluxo laminar, eu tenho isso daqui, ó. Tensão de cisalhamento é igual a μ, que multiplica o gradiente de velocidade na direção radial. Quando eu tenho fluxo turbulento, a fórmula cresce um pouco. Eu tenho, de novo, a densidade, a viscosidade, que multiplica o gradiente de velocidade na direção radial, mas esse gradiente aqui, ó, repara que tem uma barrinha em cima do U aqui. Essa barrinha significa que a gente fez uma média temporal de U. Né? Então eu medi a velocidade em diversos pontos ali para levantar um perfil de velocidade e eu fui fazendo a média, porque essas velocidadezinhas elas vão oscilando e conforme você faz a média em um período grande, você vai diminuindo essas oscilações e você vai criando um perfil. Né? Então, em vez de trabalhar com uma velocidade instantânea, eu estou trabalhando com uma média de velocidades aqui. E surge um segundo termo, que é uma tensão de cisalhamento devido ao regime turbulento, que é esse menos ρ, U', V', barra em tudo isso. O que é esse termo aqui? Primeiro, o ρ é a densidade do fluido mesmo. Beleza. O U' e o V', eles são componentes de velocidades na direção x e na direção radial, que seria análogo ao y. E essas componentes de velocidade são aleatórias, são velocidadezinhas que ficam aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. E elas são aleatórias. Então eu faço o produto dessas velocidades em x e em y e eu tiro a média desse produto aqui no tempo, a média do produto, não é tirar a média de cada uma e multiplicar as médias, é multiplicar o produto. Eu multiplico isso daqui pela densidade do fluido. Esse termo aqui vai ser o meu termo de tensão de cisalhamento referente ao fluxo turbulento. Né? E tem um sinal de menos aqui, porque apesar de serem aleatórias, existe uma correlação entre essas velocidades U e V aqui, e essa correlação é negativa. Né? Então, como essa correlação é negativa, esse termo aqui é negativo, e aí tem um menos aqui para que essa tensão aqui, no fim das contas, fique positiva. E aí, o que acontece? Essa tensão aqui é uma tensão que a gente chama de tensão em regime laminar, e essa tensão aqui é uma tensão que a gente chama de tensão de Reynolds, que ela só aparece em regime turbulento. Bom, então a gente já tem coisas diferentes aí do meu regime turbulento. O que eu faço com isso? Né? Tá me adiantando no slide. Isso aqui é a tensão de Reynolds, é um termo positivo, beleza? E esse gráfico aqui é um gráfico experimental. O que tem nesse gráfico aqui, ó? Aqui do lado na abscissa, na ordenada aqui na verdade, que é o eixo Y, a gente tem uma relação, que é uma divisão aqui, entre a tensão de Reynolds, repara que é exatamente esse menos ρ, U', V', barra aqui, dividido por esse tal W. O que é esse tal W? Tal W é só a tensão de cisalhamento do fluido direto na parede do tubo. Né? Então é como se fosse a força de arraste do fluido no tubo ali, sabe? Um atrito do fluido com o tubo. Então ele está comparando essa tensão de Reynolds com a tensão na parede do tubo. Isso do eixo Y. E no eixo X, que agora sim é a abscissa, a gente tem uma relação Y sobre R. Y é a distância da parede, é a distância entre o ponto que eu estou medindo e a parede, e R é o raio do duto. Como que eu leio esse gráfico aqui? Ó? Eu leio o seguinte, valores altos em Y significam que a minha tensão de Reynolds é alta, e valores baixos significam que a minha tensão de Reynolds é baixa. Quanto mais para a esquerda eu tiver, mais perto do centro, aliás, quanto mais para a esquerda eu tiver, mais perto do centro do tubo eu tô. E quanto mais para a direita eu tiver, mais perto da parede do tubo eu tô. Então o que acontece? Ir para a direita aqui nesse gráfico
significa chegar perto da parede do tubo. Conforme eu vou chegando perto da parede do tubo, olha o que vai acontecendo com a tensão de Reynolds aqui, ó. Ela vai diminuindo, 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 diminuindo. Aqui, as bolinhas foram medidas para um experimento onde o número de Reynolds... tem um U aqui, eu já vou explicar esse U. Mas esse aqui é o número de Reynolds, basicamente. O número de Reynolds era 50 mil e depois eles refizeram o experimento com o número de Reynolds igual a 500 mil. E deu igual, deu a mesma coisa. Quer dizer, o número de Reynolds não influencia. E o que aconteceu? Conforme eu fui chegando perto da parede do tubo, a minha tensão de Reynolds foi sumindo. E ela some mesmo. Quando você chega na parede do tubo, você não tem mais tensão de Reynolds. Você tem um fluxo mais laminar próximo das paredes do tubo. Isso faz todo sentido, porque o número de Reynolds ele tem a velocidade no numerador. Se você está chegando perto da parede, você está em velocidades mais baixas, você está diminuindo o número de Reynolds. Diminuir o número de Reynolds significa chegar mais próximo do fluxo laminar. Faz todo sentido. Né? E de fato, se eu estou chegando próximo do fluxo laminar, essa tensão aqui ela tem que sumir perto da parede e ela tem que ficar mais forte na região central do meu tubo, da minha tubulação. Então a conclusão é essa, né? Quanto mais próximo das paredes do tubo, menor a tensão de Reynolds, ou seja, o fluxo se comporta mais como um fluxo laminar. Bom, nesse gráfico aqui, o Y é um pouco diferente do anterior. Então, a gente tem um perfil de velocidades em um fluxo turbulento que a gente não conhece, mas a gente consegue propor um modelo empírico. O que quer dizer empírico? Quer dizer que não tem nenhuma base teórica, mas ele é fundamentado por experimentos. Né? Então, experimentalmente, levantou-se um perfil de velocidade que tem essa cara aqui. Ó. Vamos dizer que são todos esses termos aqui. Primeiro, Uzinho barra é a velocidade média temporal. Quer dizer, eu posso ter velocidades diferentes aqui, eu posso ter um perfil de velocidade, mas é uma média no tempo. Quer dizer que eu tenho oscilação em torno desse perfil aqui se eu não tirar a média. Tá? Então, o Uzinho barra é a média temporal de velocidades no ponto medido. Vamos imaginar que eu estou medindo nesse ponto aqui, então eu vou ter uma velocidade Uzinho barra aqui. Ó. O maiúsculo, esse Uzão aqui, ele vai aparecer mais para frente também, ele é a velocidade média, aliás, ele não é a velocidade média, desculpa. Ele é a velocidade medida no centro do tubo. Então, aqui no centro do tubo, a gente vai ter uma velocidade Uzão, que é a maior velocidade. E a gente vai medir ela aqui no centro. Ela tem oscilação também, mas aqui a barra foi suprimida, não sei porquê. Mas Uzão é a maior velocidade que a gente vai medir aqui, ela fica bem no centro do tubo. R é o raio do tubo, a distância entre o centro e a parede interna aqui, né? Esse R maiúsculo. E aí, ora ele usa Y, ora ele usa R minúsculo para fazer essa continha aqui. O Y é a distância entre o ponto e a parede, e o R é a distância entre a linha de centro e o ponto. Tá? Então, você sabe que o R, ou vamos pegar aqui o Y, ele é o Rzão menos Rzinho, por isso que você consegue transformar essa fórmula aqui nessa daqui. E o perfil de velocidade, né? Então eu tenho velocidade, perfil de velocidade dividido por velocidade máxima, experimentalmente, é igual a y sobre r elevado a 1 sobre n, ou 1 menos r sobre r elevado a 1 sobre n. Isso aqui se chama lei de potências, tá? Ele vale só para o fluxo turbulento e ele tem uma outra particularidade que é a seguinte: esse modelo ele é bom para quando você está mais distante da parede. Se você tiver essa medida aqui, y, dividido por r, aliás, aqui no caso não é y, desculpa de novo, eu passei tanto tempo preparando essa aula e ainda errei. Ah não, estava certo, era y mesmo, desculpa aí. Agora o negócio que é salvar um arquivo de autorrecuperação. Vamos voltar aqui. Essa distância y sobre r aqui, ó, é a relação entre a distância que eu estou da parede e o raio da tubulação.
E essa lei de potências ela é boa quando eu tiver um y sobre r maior do que 0,04. Né? Então, se eu tiver essa distância aqui maior do que 4% do raio, daqui para baixo, né, eu consigo uma aproximação bem legal para o meu perfil de velocidades. Daqui para cima, quando eu vou chegando perto da parede, o que acontece é que a tensão de Reynolds cai muito. E esse modelo aqui já não fica bem aderente, já não fica tão bom. Então ele não serve para situações onde eu estou próximo da parede e situações onde eu quero calcular a tensão de cisalhamento na parede, porque ele é ruim perto da parede, ele não é um bom modelo para quando eu estou para perto da parede, mas para longe da parede ele funciona bem. E esse denominador aí, esse 1 sobre n aqui que aparece no expoente, o denominador do expoente, ele varia com o número de Reynolds. Então você tem um monte de trabalhos experimentais tentando calcular esse n aí, e na prática esse valor normalmente é um 7. E ele pode variar entre 6 e 10 na prática. Sim, ele varia entre 6 e 10. Muita gente aproxima por 7, show de bola. E a gente tem uma fórmula para números de Reynolds grandes, né? Números de Reynolds maiores do que 20.000. Eu posso utilizar essa fórmula aqui, que é a fórmula de Rienzi, que é menos 1,7 mais 1,8 log 10 desse Reynolds U aqui. O que é esse Reynolds U? É o número de Reynolds normal, só que ele é calculado, em vez de ser calculado com uma velocidade V, ele é calculado com essa velocidade U, que é exatamente a velocidade que a gente mede na linha de centro do fluido aqui, que é teoricamente a maior velocidade do perfil de velocidades, esse Uzão aqui. Então a gente calcula com esse número de Reynolds, por isso que esse Reynolds tem um Uzinho na frente aqui. Em vez de ρVd sobre mi, é ρUd sobre mi. Falamos um monte de coisa já, mas tem mais coisas. Então a gente já conhece perfil de velocidade empírico, e a gente já conhece esse número n que a gente pode usar para calcular o perfil de velocidade. Agora, a gente vai entrar numa parte que é a análise energética desse fluxo aí. Por que análise energética? Lembra lá no começo que eu falei que a equação de Reynolds, ela não tinha um termo de dissipação de energia, né? E a gente precisava de algo que tivesse dissipação de energia para poder calcular a perda de carga em tubulação. E a gente consegue fazer isso com uma análise energética do fluido. E para fazer a análise energética do fluido, o que a gente vai precisar? O teorema do transporte de Reynolds. Então, primeiro, falei para vocês que vocês iam ouvir Reynolds pra caramba nessa matéria. Estamos falando dele rigorosamente muito. E segundo, que vocês veem que tudo que a gente viu até agora vai se encaixando, né? Então não é à toa que a gente viu lá desde o começo de hidrostática, aquela parte de pressão estática, gradiente de pressão. Depois a gente entrou nessa parte de transportes, né? Do teorema do transporte, para a gente calcular força e tal, ou transporte de qualquer outra grandeza extensiva, né, que a gente queira transportar com fluido e tal. Depois a gente entrou na parte de Bernoulli e tal, análise dimensional. A gente ainda vai usar análise dimensional aqui também, mas é nas próximas aulas. Não sei se nessas antes da prova, mas eu acho que eu vou deixar isso para depois da prova, na verdade. Mas você vê que tudo se encaixa, tudo vai juntando. Você precisa de tudo que a gente viu até agora para entender o que está se passando com o fluido que tem um fluxo turbulento. É por isso que a gente tem que treinar tantas outras ferramentas para chegar aqui e conseguir entender. Então lembra, o teorema do transporte de Reynolds, ele diz isso aqui, que a variação temporal de uma propriedade extensiva de um sistema era igual à variação interna naquele sistema mais o fluxo pelas fronteiras, né? Então, é a variação do que tinha dentro, mais o que entra, menos o que sai, vai dar a variação do sistema. Beleza, isso daí a gente já lembra como é que funcionava. E eu posso fazer isso com energia.
fluido carrega energia e eu consigo fazer isso com energia, porque energia é uma quantidade extensiva. Ainda mais energia por quantidade de massa, que é a famosa energia específica. Se a gente for falar em energia, a gente consegue dizer que a quantidade extensiva de energia é o Q menos W. O que é Q e o que é W? Q é a quantidade de calor que esse sistema absorveu ou emitiu, né? Se ele absorveu é positivo, se ele emitiu é negativo. E W é a quantidade de trabalho que ele realizou. Então, se o sistema realiza trabalho, ele está perdendo energia, por isso o sinal de menos aqui. Se ele realiza trabalho, ele está perdendo energia. E se ele recebe trabalho, que também é possível, então o trabalho vai ser negativo aqui e esse termo aqui vai ficar positivo. Então, o Nzão maiúsculo é Q menos W. Beleza. E esse eta aqui, que é a minha quantidade extensiva específica, ele vai ser a minha energia específica do meu fluido. Então, o que eu tenho no fluido? Eu tenho 3 energias. Eu tenho energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Eu tenho energia potencial, que é mgh. E eu tenho energia interna, que é m que multiplica u. Se eu dividir todo mundo por m, eu vou ter o uzinho, que é a minha energia interna específica, v quadrado sobre 2, que é a minha energia cinética específica, e gz, que é a minha energia potencial gravitacional específica. Específica é dividido pela massa, tá? Por unidade de massa, só isso. Então, esse eta eu vou substituir aqui na minha equação, e no lugar do n eu vou colocar Q menos W aqui. E eu vou ficar com essa equação aqui para energia. Só tem um detalhe. Esse detalhe é o seguinte: aqui no trabalho, na parte do trabalho, a gente tem que contabilizar de uma maneira separada o trabalho realizado pela pressão nas fronteiras do meu volume de controle. Então, esse trabalho realizado pela pressão, ele tem essa formulinha aqui, ó. Integral na superfície de controle, P que multiplica VdA. E esse trabalho aqui ele é separado desse W ponto. Então, o W ponto ele fica WL ponto, que eu tenho um trabalho restante de outras fontes de trabalho que podem entrar ou sair do meu sistema. E aqui eu tenho especificamente o trabalho realizado pela pressão nas paredes do meu fluido. Tá? Só separamos isso daqui dentro de W aqui. E por que a gente separou isso? Porque na análise que a gente vai fazer, é só a pressão que insere trabalho. Né? A gente não tem trabalho devido a cisalhamento do fluido, a gente não tem trabalho devido a uma bomba estar lá injetando energia no fluido, ou uma turbina extraindo energia do fluido, a gente não tem nada disso. Então eu não preciso desses outros termos de energia aqui, eu só preciso desse termo de energia de pressão mesmo. Isso aqui vai ser zero. Tá? E aqui do outro lado da equação, tudo normal. Bom, eu vou analisar uma tubulação que tem essa cara aqui. Por que eu vou analisar uma tubulação que tem essa cara? Porque eu tenho todas as variações possíveis aqui. Eu tenho uma variação de diâmetro da tubulação, então inerentemente eu tenho uma variação de velocidade. A velocidade em 1 é diferente da velocidade em 2. Eu tenho uma curva aqui, eu tenho uma mudança de direção. E eu tenho uma elevação do fluido também. Então eu tenho todos os tipos de energia possíveis aqui para poder fazer um balanço legal. E as nossas hipóteses aqui vão ser que a nossa tubulação está em regime permanente, o fluxo é incompressível, o fluxo é completamente desenvolvido, o atrito é não desprezível, então a gente vai ter atrito aqui, e o fluido é newtoniano, então ele obedece lá à questão da proporcionalidade com a viscosidade. Bom, vamos aplicar aquele princípio lá do transporte de Reynolds da energia nessa tubulação aqui para ver o que acontece. Então, o que eu vou ter daquela equação lá? O Q ponto ele vai ser o calor absorvido pelo sistema, a gente já falou sobre isso. O WL ponto vai ser zero, a gente também falou sobre isso, porque eu não tenho nenhum tipo de trabalho que entra no fluido que não seja o trabalho da pressão. Esse termo aqui é aquela primeira integral que tem uma derivada na frente do lado direito da equação. Ele vai ser zero porque o sistema está em regime, porque a gente está assumindo que o sistema está em regime.
né? Então não é uma tubulação que está enchendo, que está esvaziando, nada, só tem o fluxo ali. O trabalho ele é gerado pelas forças de pressão, e aí eu consigo calcular esse trabalho com aquela integralzinha que eu mostrei para vocês, que é essa integral aqui, e eu consigo fazer isso daqui de uma maneira muito bacana, porque essa integral é uma integral de superfície de controle. Então eu vou ter uma pressão aqui em 1, uma pressão aqui em 2, e o trabalho gerado por essa pressão é dado por integral de P que multiplica VdA. Eu consigo separar essa integral nas duas superfícies aqui para fazer separadamente. E aí, na superfície 1 aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma pressão 1, que é constante, e eu vou multiplicar e dividir por ρ, tá vendo? Só que como ρ também é constante, porque o fluxo é incompressível, eu posso tirar P1 e ρ da integral, e eu fico com ρVdA, integral de ρVdA. Integral de ρVdA é o fluxo de massa que está passando por aqui, né? Então eu tenho M1 ponto aqui. E é negativo, porque a velocidade está para a direita e o elemento diferencial de área está para a esquerda. Então vai aparecer esse sinal de menos aqui. Na seção 2, mesma coisa. Eu vou pegar esse P aqui, como ele é constante, jogar para fora, dividir e multiplicar por ρ. Vou ficar com a integral de ρVdA, que é M2 ponto, que é a saída de massa, que multiplica P2 sobre ρ, e agora positivo, porque o elemento diferencial de área está para fora e o fluxo está para fora também, a velocidade também está para fora. E como se eu aplicar aqui a lei da conservação da massa, a massa não some, então massa que entra é massa que sai. M1 ponto tem que ser igual a M2 ponto, isso aqui vai ser igual a M ponto. Então esse termo de trabalho aqui gerado pelas pressões vai me dar essa expressão, M que multiplica P2 sobre ρ menos P1 sobre ρ. Beleza. Depois o que eu tenho? Eu tenho fluxo de energia pelas fronteiras. Isso daqui dá um trabalho para calcular. Te aviso já. O fluxo de energia pelas fronteiras, ele vai ser... Vamos voltar lá na equação. Esse último termo aqui, ó. A gente já viu o Q ponto, WL, o trabalho das pressões. Esse termo aqui era zero porque o sistema está em regime. Faltou só essa integral aqui, que é o fluxo de energia pelas fronteiras, né, pela superfície de controle do meu volume de controle. Então a gente... Aqui já passamos. A gente vem para cá. Eu vou ter esse fluxo de energia pelas fronteiras. Esse fluxo de energia pelas fronteiras aqui, eu vou pegar a integral e no lugar do E, eu vou substituir a minha expressãozinha da energia específica. Então, eu tenho energia interna. O que é energia interna? É calor, né? É entropia. Isso é energia interna. Por exemplo, se eu aqueço um fluido, eu estou aumentando a energia interna dele. Eu não estou aumentando nem a energia cinética, nem a energia potencial. Eu estou aumentando a energia interna. Teoricamente, aumento de pressão também poderia ser um aumento de energia interna, mas isso é um pouco discutível. Mas temperatura é aumento de energia interna. Então, pensem sobre isso, aumento de temperatura aqui. Então, eu tenho temperatura, cinética, potencial gravitacional, tudo isso que multiplica ρ VdA. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou quebrar esse termo aqui em dois. Eu vou deixar o U e o GZ em uma integral e eu vou deixar o V quadrado sobre 2 em outra integral. Só quebrei isso aqui em dois. Por que eu fiz isso? Porque a energia interna específica do fluxo que está entrando aqui, a gente consegue imaginar que ela é constante em todo o fluxo aqui. Ela é uniforme no fluido. E a energia potencial gravitacional também, né? A diferença de elevação entre a parte de baixo e a parte de cima do tubo aqui é mínima, né? Então a gente não precisa contabilizar a energia potencial gravitacional, que a gente contabiliza quando realmente o centro de massa do fluxo que começa a subir. Aqui a gente não tem nenhuma subida, então não tem aumento da energia potencial gravitacional. Então ela é constante aqui. Mas esse V aqui, que é a energia cinética, ele é referente à velocidade e a gente não tem uma velocidade constante aqui, ó. A gente está integrando na área e a gente não tem uma velocidade constante ao longo da área. A gente tem uma energia
interna constante ao longo da área, a gente tem uma energia potencial gravitacional constante ao longo da área, mas a gente não tem uma energia cinética constante ao longo da área, ela varia. Para calcular essa integral aqui, eu precisaria conhecer o perfil de velocidade e eu não conheço. Então fica difícil de calcular essa integral. Essa outra aqui, beleza, porque U e GZ são constantes, né? Pelo menos em cada uma das superfícies aqui, 1 e 2 são constantes, eu consigo tirar fora da integral. E aí vai sobrar dentro da integral ρVdA. Integral de ρVdA é m ponto. Né? Então a gente consegue, primeiro, quebrar isso daqui, essa integral de superfície, na superfície 1 e na superfície 2. Essa daqui eu não quebrei ainda em duas superfícies, para a gente não aumentar muito a complexidade de cara. E aí, essas duas integrais aqui, a gente consegue tirar 1 mais GZ1 para fora, nessa primeira, e o 2 mais GZ2 para fora, nessa segunda, porque eles são constantes na área. Vou ficar com a integral de ρVdA na superfície 1, que é fluxo de massa na superfície 1, e integral de ρVdA na superfície 2, que é fluxo de massa na superfície 2 também. Então, vou ficar com algo desse tipo aqui, né? O menos é pelo fato do dA tá para do elemento diferencial de área tá para um lado e o fluxo está para o outro. 1 mais GZ1, mais M2.2 mais GZ2, mais a integral lá que a gente não sabe como calcular. E como a gente sabe que M1 é igual a M2, que é igual a M1 ponto é igual a M2 ponto, que é igual a M ponto, né? Porque é massa que entra, é massa que sai. Então a gente consegue tirar M ponto em evidência aqui e fico com U2 menos U1 mais GZ2 menos GZ1. E faltou essa danada dessa integral aqui que a gente precisa do perfil de velocidade para calcular essa integral. Lembra, a gente tem um perfil de velocidades, só que esse perfil de velocidade ele é daquela lei de potências. Ele não se aplica muito bem aqui nessa integral. Na verdade, até se aplica, a gente até consegue fazer umas continhas aqui, mas dá um trabalho. Então, o que foi proposto? Foi proposto que a gente, em vez de trabalhar com a velocidade, com o perfil de velocidade, que a gente trabalhasse com um termo de energia cinética aqui, que fosse calculado com base na velocidade média, em vez de ser calculado no perfil de velocidades. Como que se fez isso? Se fez assim, ó. Eu pego essa integral aqui e o resultado dela vai ser o seguinte, vai ser m ponto, né? Que m ponto é nada mais que a integral de ρVdA, que vai multiplicar a velocidade média ao quadrado sobre 2. Imagina que essa velocidade aqui fosse média na área, então ela seria constante. Nessa integral ela poderia ser jogada para fora, eu ficaria com v barra ao quadrado sobre 2, que multiplicaria a integral de ρVdA, que é m ponto. Então essa integral ela daria alguma coisa assim, só que não exatamente, multiplicada por um coeficiente alfa. Esse coeficiente alfa ele vai fazer a correção devido ao fato de a minha velocidade aqui ter um perfil de velocidade e eu querer calcular a energia cinética baseada numa velocidade média. Eu não posso usar a velocidade média para calcular a energia cinética. Então, esse alfa vem justamente para corrigir essa questão da velocidade média. E esse alfa ele é experimental também. Tá? Se a gente fizer... Bom, primeiro, se a gente substituir esse termo aqui na nossa integralzinha que a gente estava calculando, que é a integral de fluxo de energia pelas fronteiras do volume de controle, eu vou ter m ponto que multiplica esse monte de coisa aqui, o 2 menos o 1, mais GZ2 menos GZ1, mais... E olha só, eu tenho um alfa para cada superfície de controle, tá? Então eu tenho alfa 2, V2 barra ao quadrado sobre 2, menos alfa 1, V1 barra ao quadrado sobre 2. Bom, considerações sobre esse alfa. Lembrando que ele é experimental. Para o fluxo laminar, lembra que a gente sabia a expressão do perfil de velocidade. Então, para o fluxo laminar, eu consigo calcular o alfa. E se o fluxo for laminar, o alfa é 2. Ponto final. Não tenho o que dizer. Calculei o Reynolds lá, deu menor que 2.300, alfa é 2. Acabou. Se o fluxo for turbulento, já muda. Se o fluxo for turbulento, e a gente fizer a continha do alfa adotando aquele modelo da lei de potência,
a gente vai obter essa expressão zona doida aqui, ó. O N é aquele expoentezinho lá, que varia de 6 a 10, tem uma expressão com N aqui. O U é a velocidade na linha de centro do tubo. V barra é a velocidade média no perfil. Eu tenho U sobre V barra elevado ao cubo aqui, que multiplica esse troço todo. Isso daqui é alfa. Na prática, isso aqui sempre dá próximo de 1. Dá 1,05, 1,07, alguma coisa sempre assim. Então, a gente vai utilizar a aproximação de que para fluxo turbulento, alfa vai ser igual a 1, a menos que se diga o contrário. A menos que fale, não, o fluxo não é turbulento, ou o fluxo é turbulento, mas o alfa foi calculado e ele vale 1,3, por exemplo. Aí você vai usar 1,3, você não vai usar 1. Né? Ou se você tem uma aplicação que você precisa de muita precisão, você mede o alfa para fazer as suas contas. Se não, se for algo simples, como o que a gente está fazendo aqui na matéria, esse alfa aqui para fluxo turbulento vale 1, não vale 2. E aí, a equação inicial da energia, que tinha essa cara aqui, por causa do teorema do transporte de Reynolds lá, substituindo todos os termos, então Q ponto vai continuar Q ponto, WL é zero, essa integral aqui, que é o trabalho realizado pelas pressões, a gente calculou, esse termo é zero, e essa integral aqui a gente acabou de calcular, que é o fluxo de energia pelas fronteiras. Então, substituindo tudo, aqui eu tenho o trabalho da pressão, aqui eu tenho o fluxo de energia pelas fronteiras, e aqui eu tenho Q ponto, que é o calor que pode entrar ou sair do meu sistema, positivo se entrar, negativo se sair. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo de energia interna e jogar para a esquerda. Eu vou pegar esse termo de pressão e jogar para a direita e vou reorganizar. Fazendo isso, eu vou obter isso daqui. Eu vou dividir os dois lados por M ponto. Se eu dividir Q ponto por M ponto, eu vou obter isso daqui, ó, esse dQdm. dQdm é a quantidade de calor que eu estou perdendo por unidade de massa. Tá? Esse U2 menos U1, o que é? O que ele representa? Ele representa a quantidade de calor que está sendo usada para aquecer o meu fluido. Então, desse lado esquerdo aqui, eu só tenho perda de energia. Ou eu estou dissipando energia, esse termo dQdm aqui é o quanto de energia que eu estou dissipando por quantidade de massa. E esse termo U2 menos U1, ele representa a energia que eu também estou perdendo, mas no lugar de dissipar para o ambiente, eu estou aquecendo o fluido. O que acontece? Uma vez eu fiz um teste de bomba, uma bomba bem grande, na Suzer aqui em Jundiaí, e realmente o fluido esquenta mesmo. A gente estava calculando, a gente estava medindo, na verdade, a vibração em uma bomba mega potente, e ela era tocada por um motor elétrico. O motor elétrico tinha uma tensão de armadura de 13.000 volts. Era um negócio absurdo, assim. Não tinha não sei quantos mil HP de potência. Era um negócio gigante, assim. Ou quilowatts, acho que nem lembro. Mas eu sei que o motor elétrico ligava e o chão tremia. Era um negócio absurdamente grande. E tanto que a Suzer tem uma subestação própria e ela só pode fazer teste de madrugada, senão ela derruba a cidade. E o fluido passava por uma tubulação, era uma vazão gigante. A tubulação tinha 40 centímetros de diâmetro interno, quer dizer, era uma tubulação monstra de aço, e você punha a mão na tubulação assim, e aquela tubulação ela ficava quente, ela ficava 38, 40 graus. E esse fluido que era bombeado, ele era puxado de um poço subterrâneo não aquecido. Então a água estava ali a 15, 20 graus e ela subia, ela era bombeada ali e na tubulação ela chegava a 40 graus. Então realmente o fluido esquenta, ele aquece mesmo, você perde energia por isso. Então isso é tudo do lado esquerdo, perda de energia. Do lado direito, a gente tem uns termozinhos que são muito parecidos com a nossa equação de Bernoulli, né? Lembra lá, P sobre ρ, V quadrado sobre 2, GZ. E olha só, o V quadrado sobre 2 está multiplicado por um alfa. E aqui, então esse termo aqui, que ele parece com a equação de Bernoulli, ele é um termo de energia mecânica. Aqui eu tenho energia mecânica no ponto 2,
menos energia mecânica no ponto 1 é igual a perda de energia. É um balanço de energia simples, tá? Bom, esse balanço de energia é muito útil, é aqui que eu queria chegar na aula de hoje. Então, essas coisas aqui são tudo que eu falei já, né? O DQDM é a energia dissipada, o 2 menos 1 é a energia transformada em aquecimento do fluido, esse termozinho é um termo de energia mecânica, isso aqui eu já falei tudo, e aquela equação anterior, essa equação aqui, na verdade, a gente não está muito interessado em saber o quanto que o fluido aqueceu e o quanto que eu dissipei, sabe? Isso aqui a gente não está muito interessado em saber. A gente está interessado em saber, na verdade, quanta energia a gente perdeu. Então, isso aqui é um termo de dissipação de energia. E esse termo de dissipação de energia a gente chama de HLT. E o HLT ele vai ser a diferença entre a energia mecânica no ponto 2 e a energia mecânica no ponto 1. Repara que, se eu pensar lá na equação de Bernoulli, aqui a gente está na forma de energia da equação de Bernoulli. Isso aqui era calculado muito também na forma de coluna, de altura de coluna. Então é só dividir todo mundo por G aqui. Aí dentro das equações, das microequações de Bernoulli aqui, eu vou ter P sobre ρg mais V quadrado sobre 2G mais Z. Então essa unidade aqui é em metros, né? E esse termozinho aqui, Hzinho minúsculo LT, ele vai ser dividido por G e ele é chamado de Hzão LT também. Então, esses dois termos aqui são diferentes, têm unidades diferentes, mas os dois são conhecidos como perda de carga ou altura de perda de carga. Então, com a aula de hoje, a gente já está não no ponto, mas a gente já está um passo mais próximo de conseguir calcular a perda de carga para uma tubulação que tem fluxo turbulento, né? Porque eu consigo já calcular a perda de energia aqui. Agora eu quero relacionar isso daqui tudo com vazão, né? Com pressão, com queda de pressão, com vazão, não sei o que. E a gente consegue fazer isso. A gente primeiro vai utilizar essa equação aqui, mas a gente também vai precisar utilizar alguns dados experimentais de um diagrama que eu vou mostrar para vocês em aulas futuras, não necessariamente semana que vem, que é chamado de diagrama de Moody. Tá? Então a gente vai usar esse diagrama aí e vai fazer coisas legais.